Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Namastê. Ah, assim, quando Bhakti consiste em todos esses três estágios, é seguida, então, ele se torna um Jnani, né? Um Jnani com autoconhecimento firme que cancela a problemática humana, que é, em termos mais práticos, o sofrimento psicológico, né? E a glória desta devoção do Bhakti, né? Do Bhakti, é que ela pode ser praticada, né? Em todos os estágios do nosso desenvolvimento. Por isso foi apontado o Bhakti como um meio de libertação. Ele precisa estar presente até o final. Krishna diz que para se tornar um Bhakta, qualquer que seja o nível para se tornar um Bhakta, essa pessoa precisa de punya espiritual, né? Ela precisa de muito punya, circunstâncias favoráveis, né? Culturas favoráveis, tempos favoráveis, uma sanga favorável, né? Aquelas pessoas que não possuem esse punya favorável, elas não chegarão a este nível mais elevado de sadhana espiritual, de bhakti espiritual, né? Elas não chegarão, mesmo que elas cheguem, elas não apreciarão, elas não chegam ao Jnana Yoga do Vedanta. Elas ficarão vagando no samsara, e o samsara, como nós sabemos, ele existe a nível religioso e espiritual também, né? O samsara, né, mundano, material, e o samsara espiritual. Todos vocês lembram do que seja o samsara espiritual? Estes indiscriminados aparecem no verso 12, no capítulo no verso 12. Esses indiscriminados estão cheios de vãs esperanças, vãs buscas, obtendo vão conhecimento. Eles adotam a natureza rajásica tamásica que os ilude, né? Então, aqui ele faz referência a essas pessoas que vagam por aí, né? De natureza rajásica e tamásica. O que que significa? Significa que, predominantemente, né, essas duas energias, elas dominam o corpo-mente do indivíduo. O indivíduo com uma dominância, né, predominância de muito rajoguna, faz dele uma pessoa excessivamente ativa, né? Isso pode ser um impedimento. E as pessoas dominantemente tamásicas são as mais iludidas ainda, né? Elas não têm nem sequer a energia suficiente para converter aquele tama, aquele bloco de tamoguna que a controla, né, em rajoguna, para que mais tarde rajoguna possa ser gradualmente, mas certamente convertido em mais e mais sattva guna, né, energia satívica. Estes indiscriminados, eles são iludidos e eles viajam, né? O pessoal tamasi são aqueles que mais viajam. Eles vivem num mundo de fantasias, esperanças ilusórias e aqueles que têm um pouco mais de rajoguna, eles começam a buscar coisas em vão, né? Vãs buscas. Eles se interessam por conhecimentos que não irão resolver os seus problemas.
vãos conhecimentos. Eles adotam essa conduta de vida devido ao excesso de Rajaguna e Tamaguna que os iludem. Portanto, as pessoas ficam confusas e equivocadas, enquanto que os indivíduos dotados de punya espiritual, nascimentos favoráveis, né, que permitam contato com as escrituras, essas pessoas elas são fortunadas. Os afortunados chegarão ao Karma Lakshma Bhakti, e se elas tiverem avançado, elas virão no máximo no nível do Passama, mas jamais ao nível do Yana Rupa Bhakti. Esse é o ponto. Você precisa. O ponto aqui é que o indivíduo precisa de muito punya para chegar aos ensinamentos finais e ainda mais para completar, né, esse processo que eu gosto de colocar em termos de elevação espiritual, né, que é simplesmente um processo de purificação que nos permite a identificação com o nosso aspecto divino, né, o espírito, né, livre, né, aquela fonte de paz, serenidade e sabedoria, né, que nos permite ter um impacto mais positivo no campo das interações, que é repleto, né, de densa ignorância, né, e nos libertar da dor psicológica tão comum aos humanos, né? Nós vimos divisões de todos os tipos de Bhakti, nós vimos também o Bhakti dividido nos motivos, né? Não somente as ações, né? Os objetos de devoção, mas também nos motivos, né? Então, a divisão a três se baseia nos tipos de sadhana, né? Que são a ação física, karma yoga, upasana, a ação meditativa, yana, e a ação de estudo e contemplação. São os três tipos de sadhanas que produzem aquilo que nós chamamos de karma yoga, que ele é um bhakta, né, movido por ações, o outro é um bhakta, um devoto da meditação como meio de purificação, né, da mente, e o yani yogi, que é aquele que tem uma devoção para esse processo de estudo e contemplação, né, sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads. Existe também a divisão do Bhakna, baseado na nossa intenção, né? Qual é o motivo? O Bhavana, né? Então, existe o Sakama Bhakti e o Niskama Bhakti. Essa divisão é mais fácil, mais simples, no sentido de que, embora seja um aspecto mais sutil, o que eu quero da minha devoção? Eu quero coisas desse mundo, mas um outro indivíduo do lado diz assim: não, eu sou um devoto tão ardente como você, mas não quero umas coisas desse mundo, eu quero simplesmente o crescimento espiritual, a elevação espiritual, né? O motivo é diferente, a intenção é diferente. Kathopanishad diz, de modo muito brilhante, o bom e o agradável se aproximam do homem. Então, nós temos objetos de prazeres e desprazeres, de desejos e medos. O bom e o agradável se aproximam do homem e das mulheres. Eu tenho que trocar, parar de falar de homem e mulher, que não é de moda, não vai de moda, mas não, pega mal isso aí, né? Tem que chamar o bom e agradável se aproximam dos humanos, né? Dos humanos em geral. O bom e o agradável se aproxima dos humanos, mas o sábio examina bem e discrimina entre os objetos agradáveis e objetos desagradáveis, né? Então, a primeira discriminação é o que? O que me permite prazer e o que permite desprazer, né? O que é um objeto que satisfaz a minha mente, né?
através do prazer sensorial, e um que vai, não, tem muita pimenta, né? Aquela coisa assim, né? Que eu não gosto, aí eu fico perturbado, né? Então, ao início, a gente tem que discriminar entre esses dois. O homem sábio, prefere o bom ao agradável. O tolo escolhe o agradável por ganância e avareza, né? Então, ele dividiu em dois campos, né? Um é uma coisa realmente valiosa, mas não é sensorial. O agradável, ele representa o prazer sensorial, e o outro é aquele que nos dá prazer sensorial, né? Então, o sábio vai escolher, discriminar e escolher o que? O Dharma, né? O Dharma é aquilo, eu sacrifico o meu desejo por prazeres sensoriais no altar do Dharma. Não, 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 eu estou interessado no Dharma e Moksha, né? Então, o homem sábio, quando ele se encontra diante de coisas, de prazeres sensoriais e coisas boas, né, que realmente nos elevam, eles escolhem o quê? As coisas boas. Mas o tolo escolhe o quê? Aquilo agradável sensorialmente, né? Por quê? Aqui ele coloca por ganância e avareza, né? Mas por que ganância e avareza? Devido a essa ignorância a respeito do que é realmente valioso no âmbito da experiência humana, né? Não são os prazeres sensoriais, como nós sabemos. O bhakti também pode ser usada para objetivos finitos e não infinitos. Nós vimos todas essas classificações, né? Elas se referem mais ou menos aos mesmos conceitos. Nós vimos que Ishvara está sempre ali, Brahman está sempre com a mão nos dois bolsos. Ele diz: no meu bolso de cá eu tenho resultados infinitos, do lado de cá eu tenho resultados finitos, né? E aí ele diz que o tolo sempre pede resultados finitos, né? Objetivos efêmeros que nos dão prazeres temporais, efêmeros, né? Temporários. A virtude e segurança é o Dharmartha Kama, virtude, segurança e prazer. Mas Krishna diz isso apenas revela sua não, isso revela não discriminação da maioria dos humanos. Mas uma coisa é que mesmo Sakama Bhakti será válido e frutífero. Então ele está dizendo assim, mas não importa. Mesmo o Sakama Bhakta, né, ele já está num caminho bom, porque ele se tornou um Bhakta, ele se voltou para o Senhor para obter, manter coisas deste mundo efêmero, desse mundo limitado, coisas que nos dão uma sensação relativa de prazer e segurança, né? Então ele diz, mas tudo bem, Vedanta não condena o Sakama Bhakta, né? É válido, porque um Sakama Bhakta ele vai se tornar, em seu devido momento, um Niskama Bhakta. Ele vai abandonar o desejo por coisas finitas, efêmeras, né? Que não contêm realmente um grande valor. Ele vai gradualmente, mas certamente, se tornar um devoto das coisas que são realmente valiosas, como o crescimento e a elevação espiritual da alma individual. Então, não tem nenhum problema, ele vai passar para aquilo. Se uma pessoa adota Sakama Bhakti, eu realizarei os seus desejos. Aí o Lorde diz assim, não se preocupem, que vocês, o simples fato de vocês terem me incluído na vida, na equação de vida de vocês, já é uma direção certa, e eu vou tentar favorecer, realizar os seus desejos, significa eu vou pacificar as suas mentes, porque vocês estão se apoiando em mim, isso vai dar uma sensação psicológica de, de segurança e pacificação mental e emocional, né? Então, é um bom início, sim, mas ele vai acontecer, ele desfrutará de algum benefício, tendo desfrutado daquele vasto mundo, né, celestial, isso ele está falando de punha pós-morte, né, tendo desfrutado do vasto mundo celestial, de frutos das ações, né, devocionais ao Senhor, para obter coisas desse mundo, né, ele ainda assim ele tem a possibilidade de ir para um mundo celestial, mas mesmo que sejam
os bhaktas mais devotos, aqueles que se focalizaram no Dharma, 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 acima de Artha Kama, ainda assim eles voltam para os mundos da temporalidade, da mortalidade, quando o seu punha se esgota, os buscadores dos prazeres sentidos que adotaram os rituais dos Vedas, né? Eles têm uma chegada nessas locas celestiais e têm uma partida, né? O visa deles é um visa, cada um com um tempo limitado, né? Alguns ficam um período de tempo, outros mais tempo. A vida será um jogo. Esse jogo de cobra, escada, não sei se o Marcelo fez uma pesquisa a respeito disso, mas eu não lembro. Será como um jogo, né? Um jogo de sobe e desce, de chega e sai, de desce, né? Você vai, né? O Samsara Chakra, você desce aqui, aí daqui a pouco você deixa isso aqui, dependendo do seu Punya Papa, você vai para uma outra ordem. Aí, se você vacilar muito na sua conduta, você vai para uma ordem lá de baixo, aí você já não volta, você volta aqui, mas você volta como uma barata, que nem vai acontecer com Bill Gates e toda essa gente, né? Então, dependendo onde você vai e volta, você vai e volta, você vai e volta, né? Então, é como se... Professor, Oi. pode ser também que seja esse jogo de sobe e desce escada, o jogo de que eu recebo papa, daqui a pouco eu venho punha e daqui a pouco vem papa, e depois punha e papa. É sempre uma escada que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, infinita, né? Então, de Sim, muito bem prazer e colocado. dor. A nível mais micro, né? A gente experiencia no nosso dia a dia. A gente se sente lá em cima e a gente cai, se sente lá em cima, cai. Então, é como se a gente subindo e descendo, dependendo do nosso estado mental, que é uma expressão do nosso parábada, né? Que se modifica, né? Tem, De momento a momento. lembrei também que tem aquele símbolo do Ouroboro, que é a cobra engolindo a própria cauda. Hum, hum, Fica no círculo, fica preso ali na roda, né? sim, sim, E também outra coisa que eu lembrei, professor, que em uma das aulas, assim, ficou muito, muito marcado para mim, foi assim que papa é o sofrimento imediato, né? E punha é o sofrimento futuro. Porque sempre no Sansara há sofrimento, né? Porque o punha acaba e vai para papa, papa acaba e vai para punha. Então, daí lembrei disso também. sim. Tudo isso pode ser muito bem dito, né? Compreendendo as diversas nuances, né? Desses conceitos. Então, a gente está falando que esse jogo de sobe e desce, nessas variações, né? Prazer e dor, punha papa, é um processo sem fim, embora, né, tenha um fim através do autoconhecimento. Essa é a situação do Sakama Bhakti. Ele incluiu Ishwara, né, em sua vida. Ele se apoia em Ishwara, ele pede apoio, ajuda Ishwara. Ishwara permite a ele uma estabilidade maior, uma pacificação maior psicologicamente, mentalmente, porque agora ele se apoia no Criador, né? Mas ainda assim aquilo produz sampunya defeituoso, como disse a Betânia, que depois se converte em papa, quando ele acaba, né? Ou quando ele, né, esquece do Criador, né? Ele abandona a sua atitude devocional e as ações dármicas, né? Aí o punha, né? Sem dizer que tudo aquilo que está no sistema de vidas passadas e vidas nossas, antes de nós entrarmos nesse processo espiritual, né? Nesta vida mesmo, né? Então, somente Nirguna Brahman irá proporcionar uma segurança real, duradoura, né? Somente a compreensão da natureza, na linguagem do capítulo 7, da minha natureza Paraprakriti, vai me dar essa paz, segurança e felicidade que é inerente à minha natureza, antes e além do Prakriti de Maya, das energias de Maya, da projeção de Maya.
Então, o objetivo é nós nos tornarmos Prakriti, né? Bhaktas, né? Ou Bhaktas, a respeito da natureza de Nirguna Brahman. Portanto, se ele não tiver uma mente muito preparada, utilizará a mente para prepará-lo. Ó Senhor, prepare minha mente para o Jnana Yoga do Vedanta. Isto foi dito no texto do Sandhya Vandanam, né? Então, aqui é dito que as águas, em verdade, vocês conferem bem-aventurança. Ó águas, em verdade, vocês conferem bem-aventurança. Sendo assim, conceda-nos alimento e uma grande e bela visão da verdade suprema. Além disso, faça-nos, nesta mesma vida, participantes da alegria, daquela sua alegria que é a mais auspiciosa, assim como as mães carinhosas que amamentam seus queridos filhos com nutrição, que possamos alcançar aquela sua morada satisfatória que você tem o prazer de nos conceder. Gere a nós as águas da vida e dos prazeres da terra durante a nossa passagem aqui, a nossa estada aqui, né? Então, são aquelas passagens bonitas, né? Poéticas, na qual Nirguna Brahman, né, é personificado. A gente projeta, né, essas passagens projetam algumas qualidades a este Brahman, Nirguna, a este Deus, esta realidade suprema, dizendo que você é a única fonte de bem-aventurança, né? E compara, né? Ó águas, em verdade, vocês conferem bem-aventurança. Sem a água não existe vida, não existe cultivação, né? Seca tudo, né? E essas águas irão abençoar o solo, produzindo alimento, concedendo alimento aos humanos, né? E que este processo, né, de vida, né, seja conducente à visão da suprema realidade, à visão de Deus, a verdade a respeito de Deus. Além disso, faça-nos nesta vida participantes da sua alegria. Olha que bonito. Faça-nos nesta própria vida participantes dessa sua alegria. Significa o quê? O conhecimento espiritual, né, este conhecimento que nós nos submetemos muito frequentemente, ele tem como propósito transformar a personalidade emocional, psicológica de cada um de nós, de modo que nós sejamos participantes alegres e felizes, né? Ali ele está falando sobre os frutos do autoconhecimento. Eu quero a visão da verdade, mas além da visão da verdade, eu quero ser feliz. Eu quero ser um participante alegre e feliz. Que essa alegria, essa felicidade é a sua natureza mais auspiciosa, que é uma natureza de amor incondicional, tal qual as das mães carinhosas, né? Que nós possamos alcançar esta sua essa sua morada, né, satisfatória, única fonte de satisfação, alegria, paz, né? Que a gente alcance esse estado, né, através do Atmayana, que você tenha o prazer de nos conceder, né? Que você, o Lorde Supremo, Nirguna Lorde, que você se deleite com a satisfação, né, de nos conceder o autoconhecimento. Portanto, gere para nós as águas da vida, né, que nós possamos ter nascimentos humanos em condições favoráveis, né, com água e alimento suficiente, que nós possamos passar pelos prazeres da terra, né, durante a nossa estada aqui. Bonito, né? Tudo isso precisa de ser interpretado com a ajuda do guru, porque senão as pessoas ficam meio confusas com todos esses simbolismos personificados, né, de Deus. Então, tudo isso significa que eu preciso do conhecimento de Brahman.
Atmayana, Brahmayana. Por favor, preencha isso, me dê isso. Esse é o seu trabalho. Este é um exemplo muito bonito de Swamiji. É a mãe que decide que tipo de alimento ela vai dar para a criança, né? A criança não sabe, né? E a criança, ela intuitivamente ela confia na mãe, né? Então que você seja como uma mãe, né, carinhosa, que me dê o alimento para que eu possa crescer. E esse alimento é não somente a nutrição física, mas a nutrição espiritual, né? De modo que eu possa desenvolver uma personalidade feliz e alegre, sem reclamar de Deus. Que você me conceda o contato com as Escrituras para que eu obtenha o conhecimento da natureza de Brahma. Preencha isso. A mãe decide que tipo de alimento dar à criança. A mãe alimenta essa criança. É como se Ishvara fosse a mãe, né, a mãe da humanidade, e soubesse exatamente o tipo de alimento nós necessitamos. O alimento físico, material, ele nos dá, né, através do milagre da vida, no qual, né, a vida consome vida para manter a sua vida, né? E depois nós temos a cultivação e a vida vegetal, que também é sacrificada para a vida dos mamíferos, digamos assim, né? Entre outros. Então, Ishvara é visto como a totalidade, a mãe macrocósmica que amamenta, que nutre todo o sistema, todos os seres vivos. E a nutrição mais elevada é a pureza mental, através deste processo espiritual. Então, eu tenho que pedir o quê? Chitta Shuddhi. Isso ocorre quando você se torna um Niskama Bhakti. Você já pede, eu não quero mais a nutrição, né? Eu não quero mais a proteção, eu quero a pureza mental. Não somente isso, Senhor, eu quero a pureza mental e eu quero um guru honesto e competente. Este é o pedido do Niskama Bhakti. Pedir uma oportunidade apropriada para estudar as Escrituras é Niskama Bhakti. Pedir para encontrar uma classe, uma aula, e pedir continuidade de parábada, né, favorável, para que eu possa realmente dar continuidade a esse processo, né, requer um punho ainda mais elevado. Quantas pessoas entram em contato com este processo, mas não conseguem a continuidade, né? Algumas simplesmente fazem né, um pequeno aperitivo, né? Ah, legal, bacana, isso e aquilo, mas não me interessa, né? Então, que eu tenha punha espiritual para, pelo menos, entrar em contato com as escrituras e um guru competente, isso faz de mim um bhakta, né, que está pedindo algo superior. E depois eu tenho que pedir oportunidade para continuidade neste processo, porque os desafios são tão grandes e é tão possível, né, a gente abandonar esse processo, né? Eu tentei diversas vezes abandonar esse processo, os obstáculos, quando são muito grandes, desafiadores, você fala, pô, chega, chega. Isso é uma batalha muito grande, né? Deixa eu voltar para o samsara. Se você não compreende, não consegue realmente assimilar e internalizar ensinamentos, peça ao Senhor mais Sattvaguna para que eu possa compreender e assimilar. Isso também é Niskama Bhakti, né? Eu quero tudo isso e eu invoco o Senhor, me dê força, né? Shanti, 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 remova os 3 níveis de obstáculos entre
assimilação deste conhecimento, né? E os conhecimentos que estão sendo apresentados. Se você esquece os ensinamentos de novo e de novo, peça firmeza, retenção de autoconhecimento, conhecimento não sujeito ao esquecimento. Isso também faz de você um Niskama Bhakti. Você está em contato com Deus pedindo mais e mais força para prosseguir, força para desenvolver essas qualificações. Tendo falado sobre o Niskama Bhakti, Bhagwan diz que Sakama Bhakti é mais difícil do que Niskama Bhakti. Sakama Bhakti irá dar resultados finitos. Niskama Bhakti dará um resultado bem mais elevado, que não é sujeito ao desaparecimento, que é o crescimento espiritual. As pessoas pouco inteligentes, elas praticam aquele bhakti mais difícil, né? E elas ganham menos, elas têm que pagar muito esforço para ganhar menos, enquanto que o Niskama Bhakti paga menos e ganha mais. Então, esse é um conceito que a gente pode compreender de duas maneiras, né? Do ponto de vista mais simplório, é que todas aquelas tecnologias ritualísticas de oferecimento, né? De rituais, né? De cerimônias, né? Porque eu estou oferecendo isso aqui tem um desdobramento enorme. As pessoas chegavam a um ponto, até mesmo 500, 600, 700 anos atrás, né? De sacrificarem não só animais, mas pessoas, né? Os Vikings, né? 1000 anos atrás, não lembro bem, faziam tudo isso. A gente sabe isso, tudo isso é parte da história, né? Então, existem todos esses conceitos, né? Desses rituais que envolvem coisas absurdas, como sacrificar determinadas vidas, né? Para obter resultados. E tudo isso é muito difícil. E o resultado não tem muito valor, porque mesmo que você consiga fazer tudo certinho, né? Então, deixa para lá essa história de que estes rituais, né, a tecnologia precisa ser feita com precisão para dar resultado, né? Eu já, eu já compartilhei com vocês a minha opinião de tudo isso, né? Mas saiba que, através de tanto esforço, né, você está apostando em alguma coisa que tem pouco valor, porque os resultados são finitos, né? Ganhos pessoais, mundanos, né? Então, por que que você não investe naquilo que é um ganho que jamais é perdido, que é o crescimento espiritual, e é o ganho que coloca você na posição de não desejar mais nenhum ganho, que é o ganho da compreensão final a respeito de sua real natureza como Nirguna Atma, né? Então, é muito mais fácil você praticar o Niskama Bhakti, que é o desejo pela elevação espiritual e, no final das contas, pelo autoconhecimento, é muito mais simples, né? E o ganho é um ganho que vale a pena o esforço, enquanto que o Sakama Bhakti, ele tem que fazer tanto esforço, né? Competir, fazer isso e aquilo, invocar Deus, existem tantas variáveis, para ter sucesso de vez em quando. Sucesso não é garantido, não ocorre sempre. Então, este é o conceito, tá? Então, você vai investir tanto para algo de valor finito, muito inferior. É melhor você investir mais como Niskama Bhakti, porque você ganha o crescimento espiritual que se mantém ali, ele não perde, entendeu? Por isso que é dito no Gita que todas as práticas do Karma Yoga, as ações, né, convertidas em sadhanas espirituais, jamais são desperdiçadas. Todas elas produzem um crescimento espiritual. Mesmo que, do ponto de vista mais, né, empírico, o indivíduo fracasse no empreendimento, por exemplo, abrir um negócio novo, abrir uma loja, né? Então, eu fracassei, perdi dinheiro, mas ainda assim, o fato do indivíduo ter convertido as ações, né, envolvidas naquele empreendimento, com aquele determinado espírito, recebendo os resultados com outro determinado espírito, né? Então, isso tudo faz de modo que
todas as ações do Karma Yoga, elas produzam um resultado positivo, né? Enquanto que as ações do Bhaktas que querem o sucesso, elas irão produzir sucessos e fracassos, como nós sabemos, né? Com devoção, quem me oferecer uma folha, uma flor, uma fruta, uma água, eu aceito a oferenda desde que ela venha de uma mente pura, uma mente sincera, né? Uma mente genuinamente íntegra, que quer aquilo que está sendo verbalizado, né? Então, essas são as distinções entre Sakama e Niskama Bhakti. E ele diz, Swamiji, eu tenho muitos desejos por coisas pessoais do mundo, para minha família, eu vou ter que esperar para me tornar um Niskama Bhakti, sem nenhum problema. Tudo tem o seu tempo, jamais se sinta culpado, tá? Não importa quanto tempo leve, a gente tem que sempre lembrar que existem só 7 dias na semana, né? Se não é num dia, vai ser no outro, não é? É o Felipe Fagundes que quer dizer alguma coisa ou foi? Olá, professor. Bom dia. Você Sim, levou? eu tinha uma Diga, questão para fazer. diga. Senhor, eu já tinha feito essa pergunta um tempo atrás para o senhor. O senhor falou assim que eu podia trazer na questão aqui na aula, já um tempo atrás. E o senhor citou novamente aí, essa questão da, da Upasana, a meditação. Quando se atinge aquele estado de não pensamento, de ausência de pensamento, daquela bem-aventurança. A questão é a seguinte: esse, esse estado realmente ele não serve sim para autoinvestigação, né? Não podemos partir daí. Não é um estado liberado. Mas esse estado não é importante para a gente ver que a gente não é nossos pensamentos e nosso corpo, porque quando a gente entra nesse estado, fica muito claro essa questão. Olha, eu estou aqui, eu não tenho nenhum pensamento e nem sinto o meu corpo. Então, logo, eu não sou nem meus pensamentos, nem meu corpo. Esse estado não é importante também para dar esse insight de quem eu sou? Mas esse estado não é um estado de vazio ou de silêncio, é um estado de investigação. Você está num estado mais contemplativo, porque a mente ficou menos extrovertida, né? Menos pensativa, e aí os pensamentos ali são mais contemplativos, são mais sutis. Aí você começa a fazer uma inquirição importante, né? Tá vendo? Ó, os pensamentos eram aqui, eu me identificava com eles, e agora não tem quase nenhum pensamento, e agora surge esse pensamento muito superior, que é um pensamento, né, investigativo, que me diz assim: olha, não tem mais como eu me identificar com os pensamentos, porque na ausência de todos aqueles pensamentos, eu permaneço aqui. E agora você está pensando segundo a inquirição proposta pelo Vedanta, entendeu? Na ausência de pensamentos mais grosseiros, eu sou sempre presente, né? O Vedanta diz que o importante é você estimular o pensamento extremamente sutil e alinhado, né, com os ensinamentos do Vedanta, e esse é um deles, né? Então, eu não sou nenhum daqueles pensamentos que constituem a minha personalidade em geral, né? Eu sou simplesmente essa testemunha, um intelecto mais sutilizado, que está agora contemplando a ideia de que eu não sou nada daqueles pensamentos e memórias, né? Eu costumava me referir a este princípio que testemunha, é um princípio ainda assim experiencial, que testemunha o silêncio, né? Uma mente contemplativa, como o intelecto sutilizado, né? Então, o intelecto sutil, ele chega nesse ponto, e esta é o estado, né? É a condição perfeita para você fazer a investigação sugerida pelo Vedanta, tá? É por aí mesmo. Você entendeu? Perfeito, professor. Obrigado mais uma vez. Nada. Então, no finalzinho deste
deste resumão aqui, né? A gente tem que respeitar nós mesmos, nossos tempos, nossos limites, né? Jamais perder contato com Ishvara e os ensinamentos, mas jamais desenvolver um sentimento de culpa ou de diminuição, porque eu não sou realmente, né, um ser espiritual mais elevado. Tudo isso é ego, né, como a gente já sabe. Então, do versículo número 30 ao 34, o Swami diz que o Krishna Guru irá glorificar o Bhakti, apresentando o Bhakti como esta atitude, né, de inclusão do elemento Deus, o Criador que sustenta tudo isso, e a necessidade da minha devoção, da minha gratidão e reverência por tudo que este princípio nos concede, né, como uma atitude que acompanha todos os estágios nesse nosso processo de elevação espiritual. Ele apresenta a analogia de uma escada, né? Cada degrauzinho você precisa manter uma atitude positiva, entendeu? Ah, eu morro de medo de elevador. Tenho uma irmã e uma tia que são assim. Eu estive com essa tia. Eu morro de medo de elevador. Ah, então você vai ter que subir até o 10º andar, né? Ah, mas são muitos degraus, né? Mantenha uma atitude positiva, sabendo que cada degrau te traz mais próximo do seu objetivo, né? Então, é mais ou menos uma analogia nesses termos, né? Você mantém uma atitude positiva de reverência, de gratidão pela oportunidade, independentemente de onde você se encontra, né? Se você se encontra lá embaixo, no meio, já chegando, né? No Yani Yoga do Vedanta, mantenha a mesma atitude. O objetivo é você se tornar um Atmayana Bhakta. Aí nós vimos no finalzinho, para concluir essa aula de hoje, nós vimos no finalzinho um conceito extremo, né, no qual Krishna diz em alguns versos assim, não importa, você pode ser um pecador, né, mais extremo, né, corrupto, né, uma atitude realmente pecaminosa, mas se você se voltar para mim, se você se tornar o meu Bhakta, você já está no caminho certo. Ele vai ao ponto de dizer você já é quase como um santo, né? Porque você se voltou para Deus, que é uma coisa rara, principalmente nos dias de hoje e nas sociedades ocidentais. Então ele fala, mesmo uma pessoa com passado sombrio, adármico, né? Uma pessoa até mesmo. Jamais pense que você não pode redirecionar a sua vida e transformar você através da compreensão da natureza de Deus, a compreensão deste relacionamento e a compreensão da realidade dentro do âmbito da irrealidade, né? Os obstáculos existem, os papas existem para cada um de nós, mas jamais faça disso um problema, como se eu não consigo, né? Eu não tenho mais confiança nenhuma, eu tenho um karma ruim, aí é tudo culpa da minha mãe, né? É tudo culpa do meu pai, né? Então, culpa da sociedade, né? Essa também é muito comum. Permaneça confiante com esta atitude e a autoconfiança foi exaltada em diversas passagens desses últimos ensinamentos. Da mesma forma, sadhana espiritual, o que eu tenho que fazer? O guru pode encorajar, as escrituras podem encorajar. Então, este é um obstáculo enorme que precisa ser resolvido, né? As pessoas que gostam de jogar esses problemas psicológicos para debaixo do tapete, depois elas ficam, né, elas sentem que elas não conseguem progredir, e aí o convite aqui é levantar o tapete, dar uma enrolada nele, levar para fora, sacudir ele muito e limpar todo aquilo que estava debaixo do tapete, tá? A vida, a mente precisa ser saudável do ponto de vista psicológico,
Isso tudo fará de você uma pessoa santificada, porque se você se voltou, você redirecionou a sua vida, né, em direção a Deus, em direção a esse processo de elevação da sua natureza divina, sua natureza como espírito, né? Aquele que me adora sem mais nada deve ser considerado quase como um santo. Estou editando aqui, né? Estou falando deve ser considerado um santo. É uma pessoa que tem o potencial de purificação e santificação, porque se voltou para mim. O Krishna está exagerando para atrair a gente, né, a tomar essa decisão radical, né? Não importa o tanto horrível seja a sua conduta, mas faça essa resolução e se volte para mim e transforme a sua vida. Existem pessoas com punhas desfavoráveis? Sim, mas se você se voltar para Deus, tudo é possível, né? Eu já compartilhei com vocês diversas vezes que eu tive uma vida, né, com punha espiritual, mas a nível mais superficial, psicológico, né? Tinha muito papa difícil, né? Mas ainda assim, essa consciência que brilha, né? Ela gradualmente ela vai nos direcionando a associações melhores, né? Até que nós cheguemos na associação com as escrituras, né, reveladas e o Guru, né? E assim eu me torno um Atman, Bhakta, né? Então, isso foi apresentado de modo muito bacana, que seja meu devoto, primeiro você aprenda a me apreciar, a me amar, mesmo que seja devido aos seus desejos por coisas mundanas, não importe, esse é o primeiro estágio, se volte para mim, né? E aí ele diz, né, no primeiro estágio você se volta porque você quer coisas no mundo, no segundo estágio você quer o quê? Você quer elevação espiritual, você compreender a natureza real de Deus e, no final das contas, do Deus Paraprakriti, do Deus Supremo, do Deus Nirguna, né? Aí você ainda assim se volta para Deus e pede o quê? Intensifique esta meta. A terceira etapa é você, né, pedir, né, mais lenha neste fogo, né, mais lenha neste meu mumukshata, que é meu desejo por completar essa jornada espiritual, né, seja tão forte a queimar todos os outros desejos, de modo que, né, o resultado seja inevitável, né? Porque eu desenvolvi um mumukshutva, né? Que é simplesmente extremamente intenso, né? Intensifica esta minha meta. E a terceira etapa é nunca esquecer o meu objetivo. Eu intensifiquei e depois isso se torna uma obsessão, a minha mente permanece fixada ou fixa, né? Neste meu objetivo, é o único objetivo da minha vida, eu já não sofro distrações aqui e ali, né? Eu já não esqueço essa visão de objetivo, essa perspectiva, essa visão vedântica, né? Então, este é o quarto estágio, é converter a minha vida, né, neste desejo intenso, essa devoção intensa ao autoconhecimento, que passa pelo conhecimento, inevitavelmente, da real natureza de Brahman. Portanto, se volte para mim, seja o meu devoto. Esta é a mensagem muito simples. Então, o último fator é que mesmo quando você está progredindo, lembre-se, eu estou crescendo espiritual, a Betânia falou isso no outro dia. Eu estou progredindo. Lembre-se que você está progredindo devido ao seu esforço pessoal e à graça do Senhor. A graça do Senhor é necessária, né? Que é a totalidade de todos os fatores que corroboram para que você tenha essa oportunidade. Portanto, jamais deixe que o ego e a vaidade assuma, né, o seu trono, né, superior, né, a sua majestífica, né, a natureza como o Brahman. Agora eu me enrolei. Seja humilde, não seja vaidoso. Majestosa. Majestosa, obrigado. A minha majestosa natureza em Brahman como o Brahman, né? Portanto, seja humilde, não seja vaidoso, renda-se a mim. Nunca se torne arrogante por causa do seu progresso espiritual. Parece uma mensagem para a Betânia, com base naquilo que ela compartilhou uma semana ou duas atrás. Então,
A cobra te derrubará, portanto, seja humilde. Se você, né, acabar, deve ser ainda em relação àquela analogia da cobra, né, Marcelo? Cobra e escada, que eu não entendi bem. Mas se você deixar o ego arrogante, vaidoso, entrar de volta pela porta da cozinha, ele vai te derrubar. Portanto, seja humilde e mantenha o ego sob controle, sob vigilância, né? Expondo o ego às escrituras, de modo que ele seja devidamente educado e se comporte bem, né? Assumindo o seu devido lugar. Assim, com esta glorificação da devoção, esta atitude religiosa e espiritual, Krishna conclui este discurso específico e como assunto é Raja Vidya, Raja Gunya. O capítulo é chamado Raja Vidya, Raja Gunya Yoga, a yoga da ciência soberana e do segredo soberano. Hariom. Lindo, maravilhoso. Eu não canso de me emocionar positivamente, né, com esses ensinamentos. E eu espero que vocês estejam igualmente, né, apreciando tudo isso. Alguma coisa mais? Eu encontrei aqui a história, quer ver? O jogo Cobras e Escadas tem uma história rica e uma origem que remonta à Índia antiga, onde era conhecido como Mokshapatan, Tábua da Libertação, criado no século XIII por santos e poetas. O jogo tinha um propósito moral e espiritual, servindo como uma ferramenta para ensinar sobre o karma e a vida. As escadas representavam virtudes que ajudavam as pessoas a ascender na vida, enquanto as cobras representavam vícios que levavam a um declínio moral e espiritual. O objetivo final era alcançar a salvação, simbolizada pelo último quadrado do tabuleiro. Marcelo, Hum, concluiu? sim. Você faz um favor? Publica no WhatsApp e no Facebook, se você tiver tempo, por favor, fazendo referência à aula de hoje. Obrigado. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Namastê, meus queridos.